programação nacional está no ar. Se você é o tipo de mulher que quer dar conta de tudo, cuidado! A síndrome da Mulher Maravilha pode deixar você em maus lençóis. E esse é o assunto do Ação Nacional de hoje. E nós temos duas convidadas muito especiais. A psicóloga clínica Ana Paula Amaral Fernandes e a Head Hunter Caroline Cadorim. Bem-vinda, meninas, ao nosso programa. Obrigada. Obrigada. O Ação Nacional de hoje quer falar um pouco dessa síndrome. Tem vários nomes para esse tema, para esse assunto. Mulheres muito atarefadas, mulheres que querem tudo perfeito. A gente usou essa brincadeira de chamar Mulher Maravilha porque é aquela noção que às vezes a mulher tem de eu consigo tudo e se não depender de mim, nada vai dar certo. Queria que começasse com a nossa psicóloga aqui da banca. É verdade? A mulher passa por esse tipo de situação? Hoje em dia é muito comum a gente perceber as mulheres se enchendo de muitas tarefas, né? É um dia a dia uma rotina muito corrida, né? Cuidando da casa, dos filhos, do marido e ainda se vendo obrigada também a cuidar dos padrões de beleza que a sociedade também coloca pra gente. Então a mulher, ela acaba sim se achando então, né, com esses poderes, né? Com esses superpoderes e achando que ela dá conta, só que muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente vê que as coisas não funcionam tão bem assim. Carol, lá no seu trabalho, você é uma Head Hunter. Para o pessoal que está em casa, a função do Head Hunter é selecionar, escolher determinados perfis para determinadas carreiras e atuações. Como é que você vê a questão da mulher aí multitarefas no mercado de trabalho? Eu acho que é uma adaptação, Simone, que a mulher teve que enfrentar, né? Se adaptar a esse novo modelo que a sociedade também cobra hoje da mulher. Antigamente a mulher era muito demandada para cuidar da casa, cuidar dos filhos, não é? Garantir o conforto de todo mundo, dependia da mulher o bem-estar da família. Hoje, essa dependência ela continua existindo, a sociedade ainda nos cobra disso, mas ela cobra um pouco além, né? Então o preço está ficando um pouquinho mais caro. Então, além de dar conta dos deveres de casa e do cuidado da família, hoje a mulher ela tem que dar conta de ocupar um cargo de expressão, né? Estar numa função de liderança, fazer a diferença também no ambiente corporativo. Mas veja bem, Simone, eu não acho que é só uma questão de imposição ou cobrança da sociedade. Eu acho que nós, mulheres, também buscamos e lutamos muito para isso. Exatamente. Antes de começar o programa, nós conversávamos com as nossas convidadas e existem pesquisas sendo lançadas, dados sendo pesquisados sobre essa realidade da mulher e sobre como a mulher se vê. Então, nós não estamos aqui só para falar que alguém está tornando as mulheres assim. Nós estamos aqui também para falar como nós estamos nos vendo. E todas estamos inclusas porque quem mais, quem menos, a gente passa por algumas pressões e a gente se coloca alguns pesos. E eu queria falar contigo, Ana, sobre essa questão de como que a gente vai se colocando esses fardos. De que maneira, qual é o momento que a mulher começa a dizer não? Mas eu preciso ser boa nisso também? E nisso também? Como é que é isso? Eu acho que, como a Carol disse, eu acho que tem toda essa carga social, né? Nós crescemos numa sociedade onde a mulher foi conquistando muitos lugares, muitas atividades que antes ela não estava inserida e que hoje ela lutou para estar inserida. Então, isso foi um desejo que a mulher, né, conquistou ao longo dos anos. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer com que algumas outras atividades que eram ditas femininas se transformassem e essa responsabilidade fosse dividida. Então a mulher, ela assumiu, ela ficou com esse encargo, né, que já era dela, no sentido de cuidar da casa, dos filhos, né, de ter esse papel do cuidado e associado a isso, ela agregou mais tudo o que veio. E aí eu acho que a mulher, ela por si só já tem um desejo de ser perfeccionista nas coisas, né? Então nós temos aí o desejo de fazer as coisas bem feitas e isso acaba fazendo com que quando a gente tem uma quantidade de atividades que a gente vai precisar, sim, flexibilizar em termos de tempo dedicado, qualidade, né, do trabalho executado, nós vamos precisar ser flexíveis nesse ponto, né? E eu acho que às vezes é difícil da mulher abrir mão, né, e dizer, olha, eu não vou conseguir ser mãe
100% do tempo do jeito que eu gostaria ou do jeito que me pediram, mas eu posso desempenhar bem, sim. Eu acho que é mudar a expectativa que a gente tem em relação às coisas que a gente faz, né? Então, baixar um pouco essa expectativa, tirar do plano ideal, então aquela idealização que a gente tem de todos os papéis que a mulher é inserida, né? Então o ideal de esposa, o ideal de profissional, o ideal de mãe, para então trazer isso mais para a realidade e poder se relacionar com esses papéis de uma forma mais saudável. E você tocou em vários pontos. Tem a questão da prioridade, que é aquele limite para eu perceber até onde eu vou, o que é importante para mim ou não. Mas eu acredito que tem um que a Carol pode ajudar a refletir sobre a questão do trabalho, que é o seguinte: nós temos nas empresas, muitas vezes, mulheres muito capacitadas, que poderiam assumir um cargo de chefia, mas que em algumas situações, essa mulher, ela cumpre tarefas, ela vira aquela cumpridora de tarefas, ela não é dado a ela o espaço que lhe cabe como uma liderança. Isso é comum, não é? Infelizmente, a gente acaba encontrando, sim, essa situação. Eu acho que aqui a gente também precisa entender o seguinte: a gente avançou muito nesse assunto nos últimos anos, porque hoje a gente vê uma quantidade, por exemplo, de empresas muito maior preocupadas em políticas de incentivo à diversidade, que deem algum tipo de possibilidade ou facilidade para a mulher poder se dedicar à vida profissional e ainda assim continuar com aquela sensação de que não está abandonando as demais responsabilidades. Então, tem o avanço nesse sentido, de as corporações reconhecerem o valor e o que a mulher pode fazer para a empresa, para o negócio. E eu acho que também tem um outro ponto da própria mulher, Simone, que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte: a mulher, ela precisou, ao longo dos últimos tempos, entender que era parte da responsabilidade dela não executar, mas delegar. Né? Contar com ajuda. Né? Então, talvez esse tirar do plano do que é o ideal seja mais simples do que a gente imagina. Seja você realmente conhecer, saber e aceitar que contar com ajudas e dividir tarefas, mesmo aquelas que no primeiro momento eram as típicas tarefas das mulheres, não é um problema, é muito pelo contrário, ela é a solução, muitas vezes. Mas para você delegar, você precisa confiar que o outro vai fazer as coisas e pode fazer bem feita do jeito dele, não é? Exatamente. Eu acho que é aí que entra a questão da flexibilidade que a gente disse, né? Eu preciso ser flexível e saber que uma determinada atividade de tarefa pode ser feita de várias formas, né? E que não é porque não é feito do jeito que eu gostaria ou do jeito que eu faria se eu tivesse feito, que está ruim. É só uma outra forma de fazer, né? E é muito importante que a mulher se abra, né, para essa ajuda, né, ou na verdade para compreender, né, que não só ela, quanto o companheiro, quanto os filhos, né, as pessoas que convivem com ela, também são responsáveis pelas tarefas daquele ambiente comum, né, porque muitas vezes o esposo, né, ele fica numa condição como se ele fosse ajudar a mulher, mas na verdade ele é parte daquele contexto e ele tem sim responsabilidade sobre a casa, assim como os filhos também, né? Então é uma coparticipação de todos que estão ali, mas para isso a mulher precisa sim deixar um pouquinho o controle do lado, né, a necessidade de fazer as coisas de uma única forma, ser flexível e dar espaço para que as pessoas possam então interagir. E é o mesmo no lado profissional, Simone, não é? Né? Porque a mulher, ela tem primeiro aquela coisa de que eu preciso mostrar que sou capaz. Exato. Então eu tenho que fazer por mim mesma. Talvez, Carol, desculpa te interromper, mas é aquela questão de foi tão difícil chegar aqui e eu consegui chegar. Nossa, foi uma luta para conquistar esse espaço. Então agora eu preciso segurar com unhas e dentes. Né? E mais, né? Ou aquela sensação que é pior do que essa. Eu cheguei até aqui, eu preciso mostrar que foi por capacidade e não porque ninguém me ajudou. Sim. Então, existe um dilema social muito grande nessas situações, mas o que é importante? Somos nós mesmas, mulheres, quem temos que mudar a dinâmica do que acontece. Então, somos nós quem temos que tomar a rédea dessa situação no ambiente corporativo, por exemplo, e mostrar que delegar e contar com ajuda, distribuir tarefas, é tão produtivo e tão eficiente quanto
ou melhor, muito mais do que seria se você fizesse tudo por si só. Né? Então, a habilidade de colocar as pessoas certas no lugar certo, ela é tão importante como a habilidade de conhecer e saber como fazer. Então, é um processo que a gente ainda tem que entender que vai levar um tempo, porque precisa dessa mudança sociocultural, né? Da própria mulher aceitar que nada aconteceu por acaso. É mérito, sim, nós somos tão bem preparados quanto são os homens e a gente tem tanto direito quanto, ou tem tanta capacidade quanto para ocupar posições de destaques e não só aquelas funções de auxílio, de cuidado, de apoio, de suporte. Eu acho que é importante dizer, né, que isso começa em casa, né? Eu acho que nesse ambiente doméstico, onde a mulher vai aos poucos, né, conversando com o marido e passando, né, para ele o quanto que ela sente que tem condições iguais, e isso vai ficando muito claro para os filhos também, que serão os homens que a gente teremos no futuro, né? Então, a importância de, já ali naquele momento, de convívio familiar e transformando essa realidade, porque é uma realidade social, mas que dentro de casa é possível fazendo essa mudança. Mas para isso, primeiramente, é importante uma mudança interna, que a mulher se perceba, né, não desvalorizada por compartilhar, por, né, dividir a responsabilidade, mas sim no direito de fazer isso por ela mesma, né, e pelo mundo que a gente vive. E pelo bem-estar de quem ela ama, né, porque, afinal, quando nós estamos mais equilibradas, nós também podemos nos doar e cuidar de quem a gente ama, que é a nossa família, os amigos, ou aqueles valores que cada um tem na sua vida. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto para falar mais sobre esse assunto. Até mais!